Olá pessoal, meu nome é Paulo e eu sou escultor e ceramista do Le Petit Estúdio Criativo. Vou mostrar para vocês como construir um bule. Nós vamos construir basicamente todas as partes do bule aqui no topo, exceto a alça. Todo o resto nós podemos construir usando o torno, né? Então a gente vai começar com o corpo, com a base do nosso bule. Depois nós vamos fazer uma parte menor para o bico, vamos fazer a tampa e por fim temos que colocar a alça na peça. Pode estar se perguntando por que tão alto, né? Porque eu quero deixar o corpo do bule arredondado. E quando a gente quer fazer uma peça arredondada, é bom que a gente suba um pouco. Conforme a gente vai deixando a peça mais no formato, ela tende a descer. Então a gente sobe um pouquinho mais para engordar a peça.
Agora eu vou fazer o encaixe da tampa. Então eu vou mostrar aqui na peça como é que fica para fazer a medida. Ó. Então tem que encaixar, ó. Tem que entrar usando esse lado aqui, ó. Essa é a área interna. Né? E quando eu estiver fazendo a tampa, ó, se a gente for usar o outro lado, dá para perceber que ele também mede o mesmo, né? A mesma distância. Então, a partir daqui, vou começar a fazer a tampa. Quero lembrar a vocês que não há uma forma só de fazer a tampa, como qualquer outra coisa no forno. Né? Então, vou mostrar uma tampa, mas existem várias formas de fazer tampa. E aos pouquinhos, ó, vamos medindo. Olha aqui. Perfeito, está no tamanho. Ó. Vamos começar a trabalhar então o pegador. Dá para escolher fazer ele maciço, né? Eu poderia começar a pressionar aqui na lateral, fazendo com que o barro subisse e deixaria ele maciço. Ou nós podemos aproveitar aqui, ó, e fazer um furo que ultrapasse a linha de baixo e nós já fazemos um pegador também oco, vai deixar mais leve a tampinha. As técnicas se misturam, né? Lembra um pouco como eu fiz o castiçal no outro vídeo. Lembra um pouco como a gente une as bordas da rosquinha.
Para quem quer aprender mais detalhadamente sobre as técnicas, eu recomendo assinar o nosso Clube Le Petit. Confirmar se não passou do tamanho. Ó, no tamanho. Temos que fazer a marcação do corte. Pelo menos eu gosto de deixar marcado, acho que fica mais fácil. Vou mostrar o fundo aqui para vocês, ó. Já tá oco. E podemos dar a continuidade fazendo uma pequena garrafa que vai servir para fazer o bico. Nós vamos fazer uma garrafinha e vamos aproveitar essa forma da garrafinha para poder fazer o bico. Nós estamos fazendo as peças separadamente, né? Então temos que lembrar que a espessura dessa nossa peça também tem que ser condizente com a espessura que fizemos a base, né? O corpo do nosso objeto.
Sobre o bico de chaleiras, o ideal é que ele comece a afunilar, mas que depois ele abra um pouco. Isso aqui é uma das coisas que vai ajudar no gotejamento, né? Que quando a gente sirva qualquer coisa com o nosso bule, que não escorra pelo bule depois que ele voltar para a posição inicial. Tá certo? Então daqui vamos parar vamos só limpar um pouquinho aqui a garrafa, mas ela já está pronta para a gente poder tirar aqui do torno. Fizemos o nosso bico e terminamos a etapa do torno. Então fizemos o bico, a tampa e o corpinho, né? O que vai faltar agora é fazer a alça. E essa alça a gente pode fazer manualmente, né? Pode ser feita de rolinho, pode ser feita com a técnica clássica, que é ficar repuxando o barro até ele esticar, e a gente corta essa parte e une na peça fazendo a nossa alça. Então vamos ter que aguardar tudo isso ficar em ponto de couro para que a gente possa fazer as colagens e unir todas as partes e finalizar a nossa peça. Dando sequência aqui na montagem do nosso bule, né, a gente pode então pegar a parte do corpo do bule e ver que ela está firme. Então podemos fazer o acabamento do pezinho do bule, né? Esse é um bom momento para a gente poder fazer os cortes, porque a argila tem que estar mais firme para a gente poder fazer o corte sem desmanchar, sem ela deixar mais pedaços, né? Sem ela soltar pedaços. Bem, então nesse momento o que nós precisamos fazer para poder começar a trabalhar aqui no fundo da peça é prender ela aqui no torno. Para isso a gente vai usar um pouco de argila, tá? De preferência da mesma, senão a gente acaba manchando a nossa peça. E na sequência nós podemos começar o trabalho. Então vamos prender aqui a peça no torno. Eu começo abraçando aqui a peça, ó, levemente, porque a gente não quer estragar aqui a borda, e segurando a peça com a mão sobre ela, nós vamos prendendo a peça aqui nesse rolinho que a gente fez. Então, pessoal, não basta só a gente prender então a peça daqui no disco, né? A gente também tem que verificar se ela está centrada, né? A gente pode girar o disco para ver se ela está centrada, ou a gente pode ligar o torno e com uma velocidade ela vai mostrar para a gente se ela está centrada ou não. Então vamos ver. Ó, ela está fora do centro. Então nós temos que tirar. Quando isso acontecer, nós vamos tirar e vamos centralizar, né? Então vamos mostrar aqui uma forma de centralizar a nossa peça. Podemos prender um pouco de barro na lateral da bacia. Nós colocamos um objeto para poder medir a distância. E podemos fazer isso girando manualmente a peça. Toda vez que ela chegar próximo aqui à nossa marcação, nós afastamos um pouco a peça e giramos novamente. Então, mais um pouquinho.
sempre no ápice, tá, pessoal? Vou ligar o torno levemente para conferir. Eu já considero que ela está no centro suficiente para a gente poder fazer o pezinho dela. Então agora vamos prender novamente a nossa peça. Sempre segurem o trabalho na hora de colocar o rolinho na lateral, para ele não sair do lugar da marcação que nós acabamos de encontrar. Eu também recomendo que se coloque mais do que 2 rolinhos para poder segurar a peça. Também existem outras formas de fazer isso. Peça firme, podemos começar. Então agora, uma dica. Não precisa estar rápido para poder fazer o pezinho. Agora a gente pode usar o disco numa velocidade bem lenta, bem tranquila. Então vamos começar. Uma boa forma de saber se está no momento do corte é quando eu faço um corte, quando eu termino, a minha peça, a minha ferramenta ainda está bem limpa, ela não ficou com pedaços grudados, molhados na ferramenta. Esse é um dos momentos que eu acho mais relaxante no torno. Eu não preciso mais me preocupar com qual a forma que a minha peça vai tomar, se eu estou conseguindo distribuir o barro. Não, aqui ela já está pronta e eu estou começando a fazer a decoração, eu diria. Pessoal, agora nós temos então todas as partes necessárias para montar o nosso bule, né? Então nós temos aqui o corpo com a tampa, isso aqui essa garrafinha que vai se tornar o nosso bico, e
um pouco de barro para a gente poder terminar e fazer a alça. Vamos acompanhar aqui como é a montagem. Para fazer o corte aqui na nossa garrafinha, eu vou usar uma ferramenta como um estilete. Nós podemos fazer um corte aqui em 45 graus na peça. Nós queremos que o bico fique acima do nível aqui do nosso bule. Tá? Isso aqui vai ajudar também naquele momento de gotejar, né? Então tem que ficar um pouco acima para que a gente possa usar o máximo do nosso bule e também para que ele evite de ficar gotejando quando a gente termina de servir com a nossa peça. Tá? Vamos colocar aqui então de lado e vamos marcar na metade aqui de um ângulo reto, né? Olha aqui, pessoal, como fica. Podemos fazer alguns ajustes agora, né? Este aqui é o ponto onde nós vamos rachurar a nossa peça, né? Nós vamos rachurar essa parte, aplicar a barbotina e aproveitar que a barbotina vai estar molhada, e vamos marcar a nossa peça, para que nós possamos também ver aonde faremos os furinhos aqui na base. Vou usar um pincel para aplicar. E agora nós vamos marcar aqui aonde vai ficar. Olha aqui, ó. Bem marcadinho, né? Então, dentro desta área, nós podemos fazer os furos. Como é que eu vou fazer os furos? Um amigo meu me deu uma ideia, eu achei bem interessante, né? Nós podemos usar aquele tipo de antena antiga, que era de metal, onde a gente podia abrir, né? Elas abriam, e cortar aqueles tubos. Esses tubos são ótimos para a gente poder fazer furos redondos com corte bem limpo, né? Vou tirar aqui a tampa para colocar a mão por dentro e sentir esse corte, e ao mesmo tempo também segurar a parede, né? Para que eu não exerça uma pressão e acabe estragando a peça. Podem reparar que ela vai ficar preenchida com o barro, né? Então eu tenho aqui um palito, mais ou menos do diâmetro aqui do nosso tubo, e vou limpar toda vez que eu fizer um furo. Não vou furar em cima de uma massinha que tenha aqui dentro, né? Um barro que esteja aqui dentro,
e vou repetir sempre esse processo. Outra dica é que na hora de fazer o corte, você possa ir girando esse tubo de metal, também para que ele diminua a pressão e corte de fato, né? Não pressione a peça. Se vocês sentirem dificuldade na hora de cortar, por ela estar grudando muito, é porque não estava na hora de cortar. Tem que deixar ela ficar um pouco mais firme. Da mesma forma, se ficar muito difícil de fazer o corte porque ela também está dura, porque passou do momento, melhor a gente adaptar o uso dessa peça. Olha aqui, pessoal. Eu considero que já são furos suficientes. Vamos continuar então a montagem. Então agora eu vou rachurar toda essa área do contato. Vamos criar aderência aqui para colar as partes. Vamos dar uma olhadinha bem nessa área aqui do bico, né? Então, o que nós queremos é que essa parte aqui de baixo do bico, ela fique alinhada no início aqui, onde acaba a peça. Tá? Esse é o ponto do alinhamento aqui do bico. Essa parte ficou um pouco aberta, isso é tudo tranquilo, porque a gente vai passar aqui um rolinho e a gente vai completar e finalizar essa parte aqui do encaixe. Mas essa aqui é o mais importante.
Vou usar uma ferramenta de madeira para dar o acabamento. Vou usar aqui uma esponja, né? Uma almofada, para que eu possa ter acesso a essa área de baixo aqui. Lembrar sempre de rachurar os encaixes. E eu não coloco todo o rolinho e amasso, né? Eu começo em uma ponta e vou encaixando, vou apertando, porque assim eu posso também fazer com que qualquer ar que queira ficar preso entre essas partes, ele não seja guardado aqui. Eu consigo ir expulsando esse ar aos poucos e vou preenchendo a área que eu quero cobrir, né? A área que eu quero terminar aqui de fazer a forma arredondada. E olha aqui como já ficou, pessoal. Então, pessoal, agora é hora de fazer meleca, né? Vamos pegar o barro. O bom é pegar um naco do barro que esteja um pouquinho firme, tá? A gente vai segurar a parte superior aqui desse pedacinho aqui de argila que eu deixei de uma forma um pouco cônica, né? Então eu vou segurar aqui na parte de cima e vou molhar a mão e escorregar, fazendo como se fosse um ordenhar mesmo, tá? É parecido a ideia. Então como é que nós vamos fazer? Eu vou descer e vou girar essa parte superior aqui, para que todos os lados sejam apertados de forma igual, né? Nós também podemos fazer na nossa mão como se fosse um gabarito, ó. Então eu vou fechar a mão mais ou menos assim e vou sempre girar, esmagando e parando nessa posição, ó. Eu paro com a ponta dos dedos uma com a outra, assim eu sei que eu não estou passando, não estou apertando demais, não estou deixando frouxo, eu sempre deixo uma pontinha, a ponta do polegar com a ponta do indicador. Aqui eu crio um gabarito natural, tá? Vamos testar então para ver se está funcionando. Primeiro nós temos que ter um bico aqui, né? Não adianta começar com um buraco na argila. Esse aqui é um trabalho que a gente tem que molhar sempre as mãos, tá? A mão tem que deslizar.
Eu esmago e venho arrastando e puxando para baixo aqui, ó. Para quem faz escultura, repare como pode parecer uma língua, né? Dá para usar essa técnica para várias coisas, não precisa ser necessariamente para fazer o pegador, né? Fazer as alças. Se você sentir que uma parte ficou muito frágil, é preferível tirar essa parte, né? Por exemplo, se começar a afinar muito aqui e aqui continuar grosso, é melhor eu cortar aqui, porque aqui está se gerando uma parte frágil na peça, né? Nós não queremos que toda a haste, né? Toda a alça seja firme, né? É natural tirar vários pedacinhos da ponta, tá? A carinha da alça já está se formando, ó. Vou tentar fazer uma alça bem generosa para essa peça, que ela é bem robusta. Então aqui, pessoal, podemos começar a fazer uma pressão com o polegar para dar um ângulo aqui no nosso pegador. Deve sempre de molhar a mão, sempre. O ideal é que a gente possa fazer vários, né? Para que, enfim, tu tenha opções, possa escolher o melhor pegador para a tua peça, né? Tente sempre verificar essa proporção, né? Não fazer um pegador, uma haste tão fino para uma peça muito robusta ou vice-versa, né? Às vezes a gente vê uma caneca bem fininha, bem delicada, e aí na hora de fazer um pegador a gente bota um pegador muito robusto e aí fica um pouco desproporcional. Então, terminado aqui, nós vamos colocar essa haste em cima aqui da mesa e cortar acima dessa marca aqui onde a gente começou com o dedão, né? A gente vai cortar um pouquinho aqui acima, ó. Como nós tínhamos marcado aqui o início, vamos fazer o corte acima, ó. Nessa área nós vamos também rachurar para que nós possamos passar a barbotina e fazer o encaixe. Agora nós vamos fazer a alça do outro lado aqui do bico, né? Pode virar o bico de frente para ti e fazer uma leve marcaçãozinha do lado oposto para começar. Daí, da mesma forma que fizemos para aplicar o bico, né? Nós vamos então fazer uma marca leve aqui, ó, com a barbotina para saber o encaixe onde vai ser. E viemos rachurando aqui também, ó. Aplica-se barbotina. Acho que ficou pouco aqui, né? Vamos passar um pouco mais de barbotina. Agora sim. Fazemos o primeiro encaixe. Esse encaixe, pessoal, a gente encosta e criamos um atrito, ó. A gente esfrega para que essas duas rachuras elas se unam.
Nesse momento, podemos molhar um pouco a mão e nós vamos dando uma arrumadinha aqui. Vou fazer um corte aqui. Esse é o outro ponto do contato, então nós também temos que fazer uma rachura. Da rotina, sempre ambos os contatos. Encaixa e dá aquela esfregadinha apertando para dar o atrito. Verifica se está reto, né? Se não ficou torta. Com esse finalzinho aqui, fazer algo que eu gosto de fazer. Eu deixo um pouco chanfrado aqui na ponta e enrolo aqui, faço uma voltinha. E agora, pessoal, eu recomendo que coloque um rolinho pequenininho, nós vamos fazer então uma costura aqui nesse encaixe para garantir que ele não vai soltar. Aplicamos o rolinho em cima e agora vamos fazer nessa parte de baixo. O pegador está bem mole, pessoal, tá? Então é possível que nós possamos aqui necessitar de um apoio, né? Podemos usar o pedaço da nossa própria argila para fazer esse tipo de apoio.
E aqui embaixo nós então faremos esse apoio aqui. Só um apoio, pessoal. Só para manter o desenho que a gente quer deixar aqui, né? Eu vou virar agora para vocês verem como está em relação ao bico, ó. Ok. Outro detalhezinho que eu posso passar para vocês aqui é sobre o bico. Podemos deixar assim? Podemos, tá? Mas eu gosto de fazer um pequeno ângulo aqui, né? Então, vou fazer um corte um pouquinho reto aqui e depois vou cortar aqui para baixo. Então eu vou fazer como se fosse um Vzinho aqui, ó. É um pequeno detalhe, pessoal, mas que já dá um ar de diferente aí em relação ao que estava e em outras peças também, né? Pode ser um detalhe que pareça já uma assinatura sua, né? Uma marca tua. Enfim, tá? Agora eu vou pegar aqui uma peça que já está pronta e mostrar para vocês o resultado após a esmaltação. Pessoal, então está aqui a nossa chaleira. Nós agora vamos esperar secar para ela passar por todo o processo cerâmico, né? Ela tem que secar para que a gente possa fazer a queima de biscoito, né? E depois disso nós podemos esmaltar a peça. Então essa aqui é uma peça que eu fiz, tá? E podem ver que, como eu tinha falado no outro quadro, essa parte aqui é opcional, né? Você pode colocar para fazer um segundo pegador aqui para a tua peça. Agora eu vou servir um pouquinho para mostrar para vocês o bico aqui, né? Ó. Sem uma gotinha, ó. Ficou exatamente aqui no bico. Isso devido àquela inclinação que nós fizemos e deixar o bico acima do ponto aqui do início da peça aqui do nosso burro. Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e, por favor, pratiquem, tentem, tá? Quanto mais a gente pratica, melhor saem as nossas peças. Muito obrigado e até a próxima!